Eu tenho pregado neste começo de ano e já vai quase o final do primeiro mês, né? Como corre o tempo, está voando. 22 de janeiro já, tenho pregado sobre vida nova. Como a gente pode realmente desfrutar uma vida nova? Um ano novo, mas o importante é que uma vida nova. E eu quero hoje também pregar um pouquinho mais sobre isso. Do ano passado, pregando sobre Jesus, é vida renovadora, é vida transformadora, é vida plena para nós. E hoje eu quero falar sobre essa vida no sentido que ela é uma vida boa, agradável e perfeita. Você quer uma vida boa? Preste atenção na palavra de Deus. Procure aplicar a palavra de Deus. É possível ter uma vida boa. Uma boa no melhor sentido. É que nós acabamos de cantar agorinha. Sem eu nada sou, Senhor. Estou perdido. Mas quando nós descobrimos essa vida plena em Jesus, então aí nós entendemos e passamos a experimentar essa vida tão boa, agradável e perfeita. Vamos para isso ler mais uma vez Romanos capítulo 12. Nós lemos na devocional que a Miriam dirigiu o final do capítulo 11. Vamos ler agora o capítulo 12, versículo 1 e 2. Porque Paulo continua e diz, sem combinar, a gente não combinou, isso foi a combinação do Espírito Santo. E então Paulo começa o capítulo 2 dizendo, portanto, vírgula, dizendo tudo isso. Terminando o capítulo 11 com esse hino de adoração a Deus, ele fala, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, na King James, racional, na Almeida Corrigida Fiel, e espiritual, da King James atualizada, né, e na Almeida culto racional. É o culto que estamos oferecendo, este culto. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vida boa, agradável e perfeita em Deus. Quando eu falo de vida boa, eu lembro de um amigo que era professor, no tempo que eu fui diretor de seminário, professor lá em Cuiabá, ele era psicólogo. Bem, quando a gente conversava, eu gostava de ouvir ele, porque ele tinha o conhecimento cristão, né, e o conhecimento da psicologia também. E um dia ele contava para mim sobre vida boa, uma coisa interessante que aconteceu com ele e a filha dele, né? E a filha dele estava namorando, e ele deu a hora, ó, tal hora vocês têm que estar em casa. Eu sou um psicólogo, falando cristão, falou, vocês têm horário para chegar em casa. Aqui, na nossa casa, 10 horas vocês têm que estar aqui de volta. Passou 10 horas, não chegaram, 10 e tanto chegaram, ele foi atrás, encontrou eles numa mesa de uma lanchonete e disse para ela, bem bravo, você quer uma vida boa? Eu também quero uma vida boa. Você tinha que estar em casa 10 horas. Ele estava preocupado com a filha. Naquele tempo não tinha o celular, o WhatsApp, essa coisa rápida, né? Quando minha filha demora um pouquinho, eu dou um oi assim no WhatsApp. Oi, tudo bem? Ela logo responde, ela já sabe que eu estou querendo informação. Mas todo mundo quer uma vida boa. Às vezes os filhos querem uma vida boa, mas tem que se preocupar com a vida boa do pai também. A vida boa da mãe também. Todos nós queremos uma vida boa. Não podemos ser egoístas. Essa vida boa, ela é muito interessante. E o que Deus está falando conosco aqui é aprender. Talvez você nunca ouviu, talvez hoje você vai aprender a primeira vez. Aprenda isso. Como realmente ter essa vida boa. E ela está em Deus. Fora de Deus não tem vida boa. Fora de Deus não tem vida. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui a nós, pelas misericórdias de Deus, versículo 1, quando ele fala pelas compaixões, falando pelas misericórdias de Deus. Aprenda isso. Pelas misericórdias, aprenda isso, por compaixão, é para você mesmo isso. Essa bênção é para você. E isso lembra aquela composição da Asaf Borb, a cada manhã. Ele estudou o texto de Lamentações de Jeremias, e ele escreveu essa grande composição, essa linda composição lá, né? Lamentações capítulo 3, versículos 22, aquele contexto, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade, Senhor. E essa letra aqui é uma letra bonita, expressiva,
embora algumas frases são repetitivas, mas sempre traz alguma coisa importante para a gente lembrar. Ó Senhor, a cada manhã, renova a nossa alegria. A cada manhã, renova a nossa confiança. A cada manhã, renova a nossa vida. Está falando de renovação, uma coisa diária. Às vezes a gente não pensa nisso. Pensa em novo ano como uma coisa assim, muito simbólica, uma passagem, uma virada. Mas a novidade está a cada manhã. Começando pelas misericórdias do Senhor que está cuidando de nós. E quando Paulo fala em que nós devemos viver em novidade de vida, é isso, essa experiência com Deus a cada manhã, a cada novo dia. Então, para isso, a cada manhã, uma vida boa, agradável e perfeita é em Deus. O que devemos fazer? Primeira coisa, devemos ser uma pessoa nova e diferente, buscando isso a cada manhã. Lembra que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. É a razão de nós não sermos consumidos e termos vida. Então, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, ser uma pessoa também nova e diferente a cada manhã. Martin Luther King, grande pastor batista, conhecido historicamente no mundo inteiro pela sua luta pela desigualdade racial nos Estados Unidos, ele falou uma das frases que ficou muito conhecida, que é: não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Precisamos fazer a coisa certa. E ele fala: que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? A mudança sempre começa em nós, em cada um de nós. Por isso o versículo 2 aqui de Romanos diz: não imitem a conduta deste mundo, desse sistema. Não devemos nos acostumar com este mundo. Isso na Bíblia Viva diz: seja uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que você faz e pensa. Seja uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Aprenda essa experiência com Deus. E Paulo diz: para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se realize na sua vida. Então a vida pode ser boa, agradável e perfeita. Depende de nós. E Deus já nos deu todos os recursos para isso. Nós temos a vida que é Cristo Jesus habitando em nós. E nós podemos então modificar os nossos pensamentos. Nós podemos modificar a nossa vida. Cada dia, a começar por uma mudança de mentalidade. E ela vai mudar pouco a pouco o nosso comportamento. Pastor Walter Pacheco escreveu: você não modificará seu comportamento até que modifique seus pensamentos. Então, para você ter uma vida diferente, nova, comece mudando sempre o seu pensamento para melhor. Para melhor. Como diz aquele hino do Vencedores por Cristo: a começar em mim, quebra corações. Onde você não consegue, pede ajuda do Senhor, quebra, Senhor, aqui, esse meu coração duro, esse meu coração que precisa ser mais maleável e que precisa, ó Pai, de mudança. Ó, a começar em mim, quebra corações. Depois lá na frente a letra vai dizer: rumo à perfeição. Esse é o nosso alvo. Diz Paulo lá em Efésios que nosso alvo é crescer até sermos perfeitos, semelhantes a Jesus Cristo, o varão perfeito, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A vida pode ser boa, agradável e perfeita em Deus, quando exercitamos isso, ser uma pessoa nova e diferente. Leon Tolstói, teólogo, filósofo russo, ele disse que todos pensam em mudar a humanidade, todos pensam em fazer alguma coisa para mudar o mundo, mas ninguém está pensando em mudar a si mesmo. Como é uma grande verdade. Como nós pensamos em mudar os outros, mudar a situação, mudar as coisas que não têm a ver com o nosso interior. Mas se nós nos voltássemos primeiramente para nós mesmos, nós poderíamos fazer grande diferença neste mundo, sendo uma pessoa equilibrada, uma pessoa abençoada, uma pessoa melhor. Então o que fazer? Tenha bom ânimo. Siga sempre melhorando. Aos poucos você vai mudar o seu pensamento. Aos poucos a sua mente vai mudar para melhor. E aos poucos a sua vida vai melhorar. E vai ser uma vida boa, agradável e perfeita. Isso é possível
Porque a palavra de Deus diz que nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Está no verso 2. Nós devemos ser transformados, devemos ter essa experiência andando no caminho do Senhor, experimentando a satisfação que é essa vida com Deus. Vida boa, agradável e perfeita. Como cantamos o hino, é uma satisfação que o mundo não pode oferecer. O mundo não tem para oferecer essa satisfação. É uma satisfação sem fim. E então essa experiência própria no caminho de Deus só muda a gente para melhor. Em segundo lugar, essa vida boa, agradável e perfeita em Deus, que começa por uma renovação interior, nos levará à segunda importante lição, segunda experiência importante: viver para a glória de Deus. Quando a mudança que há em nós é para a glória de Deus, nós temos a segunda experiência mais importante, depois dessa primeira, que é conhecer Deus, é viver para a glória de Deus. Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seu culto espiritual. Quando nós oferecemos a Deus um sacrifício desta qualidade, Ele aceita. E então Ele concede a nós a vida que nós tanto almejamos, uma vida boa, uma vida agradável e uma vida perfeita. E isso só é possível quando nós temos o alvo de viver para a glória de Deus, que é o alvo original da nossa criação. Deus nos criou para a sua glória. Nós somos criados para a sua... Lembra? Somos criaturas. Ninguém aqui é Deus. Ninguém aqui nasceu por vontade própria. Ninguém aqui nasceu por acaso. Não somos fruto do nada. Nós somos fruto de um Criador. Ele nos criou. E Ele nos criou para a sua glória. Viver para a sua glória é o nosso objetivo de vida. Por isso, nós precisamos viver conectados com Deus. Para essa vida boa, agradável e perfeita se realizar completamente, plenamente, nós precisamos de Deus. Estar conectados na videira, como diz Jesus em João capítulo 15. Todo aquele que está ligado em mim dá muito fruto. O que não está ligado, meu Pai corta e será lançado no fogo. Precisamos estar ligados na videira, que é Jesus, que significa a nossa conexão com Deus. A vida está em Cristo. Em Cristo nós temos a vida. E estar o tempo todo satisfeito com Deus. Esse é o mistério. Esse é talvez aqui a coisa que a maior parte das pessoas realmente falham durante a vida. E não conseguem alcançar a felicidade. Porque não querem satisfação em Deus. Querem satisfação em si, e não conseguiram dominar o ego, o egoísmo, a vanglória. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, usando um pouco de uma mensagem que o pastor John Piper pregou em 2002, uma mensagem muito interessante, onde ele fala que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ele fala do que ele chama de hedonismo cristão. É uma coisa que o mundo abomina. As pessoas sem Deus abominam isso, porque o que as pessoas querem é felicidade sem Deus. O que as pessoas querem é viver uma vida egoísta de satisfação. E nisso está a catástrofe da vida, nisso está o dano da vida da pessoa. Porque não há satisfação sem Deus, não há vida feliz sem Deus. A tragédia realmente viver uma vida sem Deus, porque não fomos criados para viver sem Deus. Fomos criados para viver em comunhão com Deus, para a glória de Deus. A verdade bíblica é essa. Porque Deus criou o mundo. Deus criou esse mundo para o louvor da sua glória, através da graça revelada na morte de nosso Senhor Jesus. Essa é a suprema verdade. Deus criou o mundo para seu próprio louvor, para a sua própria glória. E aqui que todos tropeçam, diz John Piper. A exaltação de Deus, ou esta autopromoção de Deus, que é
Ele deve ser adorado. Deus é o único Deus. Nós devemos a Ele o culto, a adoração, a devoção, a honra, a glória. Então muitos tropeçam nisso, porque não querem dar glória a Deus, não querem ter um ser supremo sobre a sua vida, um Senhor sobre a sua vida, eles querem roubar a glória de Deus. Então o egoísmo é que tropeça neste ponto da doutrina cristã. John Piper cita várias pessoas conhecidas nos Estados Unidos, talvez você conheça alguma dessas pessoas, como Oprah Winfrey, Brad Pitt, ou Brad Pitt, eu sou ruim nessa pronúncia de inglês, pegar umas aulas aí com o Roberto. Eu coloco no Google lá para fazer como ler esses nomes esquisitos, né? Mas não é Brad Pitt. Vocês sabem que aquele famoso, né, de Hollywood. Ele é um desses. Ou mesmo C.S. Lewis, que antes de se converter, antes de se tornar um crente, ele também tropeçava nessa questão de exaltação de Deus. E por que, então, John Piper diz, eles se afastaram tanto de Deus, que eles se afastaram do cristianismo. Por exemplo, a Oprah, ela se afastou do cristianismo aos 27 anos de idade, porque ela achou que Deus era muito ciumento, exigindo a submissão e o amor a Ele. Então ela se afastou de Deus. O Brad Pitt, ele se afastou de Deus na sua infância, porque ele disse que ele não concordava que Deus era o melhor, que Deus era o único, Deus o Senhor. Então ele se afastou por uma questão de ego. Então o que era mais importante para ele? O seu ego era mais importante. E C.S. Lewis também, ele tropeçou pensando que essa exigência de Deus ser louvado era como que uma coisa de uma mulher vaidosa querendo receber elogios. E ele cita outros personagens importantes aqui na história americana. Ele falando assim, eles tropeçaram na doutrina da exaltação de Deus. Eles, como criatura, não quiseram adorar o Criador. Não quiseram reconhecer que é um ser supremo, que é o seu Criador, o seu Senhor. E então ele diz, toda exaltação deve ser dirigida a Deus. Quando a pessoa não dirige a exaltação a Deus, ela quer exaltação a si mesma. Ela quer a glória. Então ela está indo contra Deus. Ela se torna uma pessoa que está lutando contra Deus. A Bíblia fala que há dois tipos de exaltação. A primeira exaltação, que é a correta, é a exaltação de Deus, como está no Salmo 113, versículo 4. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Essa é a exaltação correta. Ele é o Criador. E nós o adoramos como estamos fazendo nessa noite aqui, com o nosso coração, com todo o nosso louvor, com as forças da nossa vida, nos forças do nosso pulmão, cantando e dizendo que Ele é o Senhor. A outra exaltação que é inadequada, que é errada, é a exaltação aos ídolos, às coisas ou às pessoas. E o salmista também diz no Salmo 96, de 5 a 8, todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entre nos seus átrios trazendo ofertas. O que estamos fazendo hoje aqui? Porque nós estamos dando ao Senhor a glória que lhe é devida. Mas quando se dá ao ídolo, quando se dá a uma pessoa, a um ator, a um político, a uma paixão, a uma coisa, então isso está lutando contra a única exaltação correta, que é a exaltação de Deus. Então Deus é quem deve ser glorificado. E Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele, quando você tem amor por ele, quando você demonstra amor, afeto genuíno, adoração sincera. O resumo é esse. Se isso é verdade, então não há conflito algum, diz John Piper, entre a sua maior alegria e a glorificação de Deus. Porque você está fazendo tudo para a glória de Deus. E a maior alegria é a maior glorificação de Deus. Não é verdade para nós os crentes?
quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós estamos nessa comunhão doce e preciosa, que a nossa maior alegria é estar glorificando a Deus, porque Ele é tão bom para nós, Ele tem nos dado as suas maravilhosas, ricas e preciosas promessas, cumprindo-se dia a dia em nossa vida. Então, de fato, disse John Piper, não somente não há conflito algum entre a sua felicidade e a glória de Deus, mas a glória dele brilha na sua felicidade quando a sua felicidade está nele. Bonito, né? Quando realmente a nossa felicidade está em Deus, tudo é tão lindo, tudo é tão maravilhoso. E nós permanecemos vivendo para a glória dele, para a exaltação dele. E essa é a fonte da maior felicidade. Esse é o maior tesouro que nós temos. Conhecer a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Viver de uma forma mais agradável a Deus. De uma forma mais honrosa a Deus. É a coisa mais bondosa e amorosa que nós podemos ter. E por isso Deus se revela a nós. Por isso Deus se mostra magnífico a nós. E por isso Ele recebe o nosso culto, a nossa adoração. Porque Ele é o nosso eterno gozo, a nossa eterna alegria. O salmista no Salmo 16, verso 11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. Onde vamos encontrar isso no mundo? No mundo não há plenitude de alegria. O mundo tem um prazer temporário, alguma coisa tão vã, inútil, mas em Deus nós temos uma plenitude de alegria. Na presença de Deus, diz o salmista, há delícias perpetuamente, elas não acabam após uma noite de festa. É a eterna alegria que o Senhor nos proporciona. É esse o Deus que nós exaltamos. É esse Deus que é exaltado, porque Ele é o Deus amoroso. E Ele tem sido tão maravilhoso. E essa satisfação é para sempre. E nós cantamos satisfação sem fim. Também não foi combinado, foi pelo Espírito Santo. Satisfação sem fim. É ter a Cristo. É conhecer a Cristo, é ter essa nova vida que só Jesus Cristo pode oferecer. Então, vamos exaltar a Deus, vamos glorificar a Deus, sem nenhum problema com ego, sem nenhum problema com vaidade. Deus não é egomaníaco, não, Ele não requer isso de nós porque Ele precisa. Não, Ele simplesmente nos criou para a sua glória e a nossa felicidade está nele. E nele nós experimentamos realmente a satisfação, a alegria que é para sempre. Esse é o projeto de Deus e nunca vai acabar porque é o seu amor, é o seu projeto de amor. Vamos perseverar, vamos permanecer nessa alegria. Disse também Leon Tolstói, mostrando o sentido de vida da nossa existência aqui no mundo, que nosso único sentido de vida consiste em ajudar a estabelecer o reino de Deus. Então, além de nós participarmos da comunhão com Deus, da glória de Deus, nós somos criados para a sua glória, nós ficamos aqui no mundo, nós estamos aqui no mundo, permanecemos aqui no mundo para falar deste amor, para levar essa mensagem de amor, de salvação às pessoas, para ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Quando nós participamos desse projeto, então nós temos uma realização maior, porque isso dá sentido à nossa vida. E melhor do que servir a Deus, como disse alguém também, só morando no céu. Isso a gente ainda está aguardando. Mas servindo a Deus aqui, nós temos essa alegria. Que bom participar da obra de Deus, ter tempo para trabalhar na obra de Deus. Quem não quer, arruma uma desculpa, como disse alguém, né? Quem quer fazer a obra de Deus, arruma um tempo. Quem não quer, arruma uma desculpa. De que lado você tem ficado durante o seu dia a dia, o seu viver? Arrumando tempo para servir a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, ou uma desculpa para não servir a Deus? Se você entende o propósito da vida, que é viver para a glória de Deus, você sempre arruma um tempo para estar com os irmãos na igreja, adorando, em comunhão, em crescimento, em edificação, em evangelização, levando a palavra às pessoas, convidando as pessoas, falando desse amor, falando dessa obra maravilhosa que Deus começou em nós através do seu Filho Jesus. E não como Brad Pitt e outras pessoas que entraram pelo caminho de buscar a sua glória e tentar viver o mais feliz possível
segundo o seu próprio propósito, e a gente sabe onde é que isso vai dar, né? Mas buscar realmente uma vida de comunhão e felicidade com Deus. O Provérbios capítulo 18, versículo 1, ele fala que quando nós somos uma pessoa que amamos a Deus, a gente não tem o egoísmo de forma que impede a gente não fica lutando diretamente contra Deus, a gente na verdade caminha na direção de Deus. O Provérbio 18:1, ele fala que a pessoa egoísta, ela luta diretamente com Deus. Ela está lutando para ter a glória de Deus. Aquilo que a serpente falou para a mulher, olha, você vai ser igual a Deus. E muita gente está correndo atrás disso, de querer ser igual a Deus. Viver a sua vida do seu jeito, as suas escolhas, seus projetos, seus planos, querendo ser igual a Deus. E nunca encontrará a felicidade. Somente o que encontrará é a tristeza e o fracasso. Então vamos buscar, não satisfazer o desejo próprio, egoísta, pessoal, mas em primeiro lugar, buscar satisfazer a vontade de Deus. Aqui está realmente o segredo de ver uma vida nova e diferente a cada dia, a cada manhã. Ser uma pessoa nova e diferente. Experimentar vida boa, agradável e perfeita que está em Deus. Em mim, em você, não está. Nunca teremos uma vida boa, agradável e perfeita sem Deus. Nunca. Você já é crente, se você já teve essa experiência de conversão, sabe o que estou falando. Se você não é crente, você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, você precisa experimentar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa renunciar o seu eu, aquilo que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o ego. É o ego que está lutando contra Deus, querendo glória sem Deus, querendo viver esse mundo de satisfação e prazeres sem exaltar a Deus, sem viver para a glória de Deus. Isso dá numa vida fracassada. Então a vida boa, agradável e perfeita existe, ela está em Deus. E nós podemos então experimentar vivendo para a glória de Deus, vivendo em comunhão, conectados com Deus. Então vamos viver uma vida de satisfação com Deus. Uma satisfação sem fim. Amém. Vamos cantar novamente o último que cantamos, esse último hino, Carol, ministério. Ele fala, sem Deus eu estou perdido. Mas podemos experimentar essa alegria de viver em comunhão com Deus, conectados com Deus. Essa alegria está disponível, está ao alcance de todos nós. Ela está em Jesus. E Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. O mundo só nos causa canseira, enfado, opressão, depressão, frustração e tantas coisas semelhantes. Mas Jesus nos traz satisfação. Satisfação sem fim. Meu respirar, é o último, né, que nós cantamos. Ele é o nosso respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Mas o Senhor nos achou, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos buscou primeiro, Ele nos amou primeiro. E por isso Ele diz: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para a vossa alma. Que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Encontre descanso em Jesus. Encontre descanso em Jesus. Venha a Jesus. Encontre também em Jesus este pão vivo que desceu do céu, que satisfaz toda a nossa necessidade, que é Jesus. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Se você nessa noite está aqui e sente desesperadamente que precisa deste viver, desta vida renovada em Cristo Jesus, de experimentar Jesus como seu Salvador pessoal, viver uma vida nova, diferente, viver para a glória de Deus, viver conectado, estar em comunhão com Deus dia a dia, satisfeito em Deus. Abra o coração e fale com Deus, peça a Ele que venha lhe trazer essa novidade de vida, através do seu Espírito Santo no seu interior. Que Deus possa mudar a sua vida. Isso depende então apenas de uma oração, talvez breve. Vou dizer: ó Jesus, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, visita a minha vida. Eu quero viver uma vida nova e diferente. Eu quero viver para a sua glória, ó Deus. Eu quero viver na sua comunhão cada novo dia. Quero viver satisfeito com o Senhor.